Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sétima capacitação. Nós iremos fazer essa gravação aqui nesse modelo mais pocket para que facilite a interação e o acesso de vocês a todo o conteúdo que foi passado durante a nossa formação. Então, já deixa aí pertinho de vocês papel e caneta para que a gente anote todos os insights que tenhamos, né, durante esse momento. Para tornar a nossa aula mais atrativa, vou apresentar para vocês quais serão os subtópicos que iremos trabalhar dentro da nossa capacitação. Iremos começar a falar sobre as estratégias para a verticalização de cadeias produtivas em cooperativas, falar sobre diversificação como estratégia de competitividade de cooperativas, manutenção e acesso a novos mercados nacionais e internacionais, e estratégias de venda de produtos e serviços de cooperativas. E aí eu começo convidando vocês a se perguntar: o que é acessar um mercado, né? Então, quando a gente é inserido num mercado, a gente precisa pensar quais são as exigências que esse mercado vai nos fazer para que a gente consiga se inserir de forma assertiva nele. E para que a gente consiga se inserir de forma assertiva, esses serviços ou produtos que venhamos a desenvolver, eles precisam desenvolver estratégias que sejam específicas para superar esses desafios e para atender a tudo que é expectado pelo mercado consumidor. Então, a gente precisa estar atento ao que os mercados geográficos ou demográficos esperam, né? Quais são as características que eles têm para que a gente consiga fornecer tudo o que eles estão expectando ou fique o mais próximo possível de fornecer. E aí, como é que a gente pensa em desenvolver essas estratégias que sejam acertadas, né, para conseguir acessar esses mercados? Primeiro, é importante que a gente faça uma pesquisa de mercado bem elaborada, que a gente busque informações para desenvolver essa pesquisa de mercado, que ela realmente consiga trazer à tona tudo o que precisamos ter de informação sobre esse novo mercado que a gente queira acessar, ou mesmo o mercado que a gente já está, mas que a gente queira se estabelecer com melhor qualidade. A gente faz essa pesquisa de mercado, verifica se é necessário fazer adaptação de produtos ou serviços. A partir daí, a gente constrói parcerias estratégicas. Essas parcerias, elas vão servir ou para nos auxiliar a nos fortalecer desde o início da cadeia produtiva, desde o início da construção de uma ideia de serviço, ou ainda ela vai nos ajudar no processo de venda para acessar mercados, né, para apresentar essa ideia de produto ou de serviço ao mercado. E ainda é importante que a gente tenha atenção para as conformidades regulatórias. Mas espera aí, professora, espera aí, Lu, o que são essas regulatórias? Hoje, todo produto ou serviço que a gente vá desenvolver, a gente precisa verificar quem é que regulamenta, né? Quem é que está por trás dessa regulamentação, para a gente não infringir o que a lei está delimitando. Então, hoje, se eu vou desenvolver um produto enquanto cooperativa e quero inserir ele no mercado local, e é um produto de origem animal, eu vou ter que procurar o SIM, que é responsável pela minha região, que é o Serviço de Inspeção Municipal, e atender tudo que o SIM está exigindo. Mas espera aí, eu não quero começar só com a minha cidade, eu quero ir para o meu estado, então eu vou procurar o Serviço de Inspeção Estadual, que no nosso caso da Bahia é a ADAB. Mas se eu quero ir ao meu produto de origem animal e eu quero comercializar a nível nacional, eu vou procurar todas as exigências regulatórias exigidas pelo Serviço de Inspeção Federal. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aí essa questão da conformidade regulatória. E aí, a gente pensa, né,
para essa questão de acesso a mercados, de estabelecimento e tudo mais, a gente vem com a primeira estratégia, que é a de verticalização. Então, na estratégia de verticalização, a primeira coisa que a gente se atenta é cooperativas que controlam o seu gerenciamento, o seu processo produtivo, e ela reduz a dependência de terceiros. Então, para que a gente visualize bem, eu vou apresentar para vocês um caso de sucesso de uma cooperativa que apostou na questão da verticalização, para que vocês comecem a visualizar melhor o que é a verticalização, o que é esse progresso que vai me levar a um grande sucesso. Eu trago para vocês aqui o caso da Coamo, que é uma cooperativa agroindustrial, né, que se inicia lá em 1970, onde ela era uma cooperativa somente produtora de milho. Então, a Coamo, ela começou a perceber a necessidade da verticalização, certo? E aí, o que é que ele fez com a verticalização? Ela começou a ter mais independência, ela percebia que o mercado, além de precisar de grão como milho, também precisava da inserção de grãos como trigo, como soja. Então, ela aumentou, ela diversificou ali a sua produção inicial, e ela ainda começou a desenvolver produtos a partir dessa matéria-prima inicial. E aí, o que é que acontece? A gente passa a ter aqui as questões de produção de margarina, de óleo vegetal e ainda da questão de ração animal. Só que a Coamo, ela foi mais além na sua independência. Ela é responsável hoje pela parte de logística, pela parte de transporte, pela parte da criação de uma marca própria. Então, tudo isso, de um rebrand de marca. Então, tudo isso é algo que a Coamo vem fazendo, que permitiu com que ela tenha um sucesso maior e uma expansão maior de mercado. E aí, o que é que a gente já trouxe para vocês o que é a verticalização, e a gente vem então perguntar, né, quais são os aspectos que envolvem esse processo de verticalização dentro das cadeias produtivas. Então, primeiro, a gente pode pensar que a verticalização ela pode começar na base da cadeia produtiva, né, onde a cooperativa ela participa diretamente na produção das matérias-primas ou produtos agrícolas, e isso pode incluir a propriedade, operações na fazenda, plantações e outros meios de produção. Então, ela pode começar aí. Eu posso ter uma cooperativa que produz um produto, né, e que adquira esse produto de outros produtores, e ela, então, aposte na verticalização dentro da sua própria linha de produção inicial, né? Lá no caso da Coamo, ela produzia milho e ela resolveu apostar na verticalização para desenvolver outros grãos. Mas ela pode também se envolver dentro do processamento e da transformação. E aí ela vai expandir as atividades de processamento, ela vai transformar essa matéria-prima. Voltando lá para o caso da Coamo, ela sai da produção de grão, de soja, de milho, e ela passa a ter a produção de óleo vegetal, de margarina, né? E um exemplo muito clássico que a gente pode trazer aqui também é a questão da produção, de café, onde a gente tem cooperativas que trabalham com a produção de café, e elas saem de somente a sua produção ali na cooperativa e constroem a sua própria usina de torrefação. Ou seja, ela passa a ser menos dependente das empresas que vão fazer a torrefação. Então, com isso, ela consegue agregar maior valor à sua matéria-prima inicial. E ainda, como eu já falei para vocês, tem a questão da distribuição e da logística, né? Então, ao invés de você depender do transporte de terceiros, esses produtos eles são beneficiados e eles vão se preocupar com o processo de entrega. E por que é que isso é importante? Isso é importante porque a gente consegue gerir todo o controle de qualidade, desde o processo de transporte, né, desses produtos nas condições adequadas, de umidade, de temperatura. A gente consegue garantir um tempo de entrega mais acertado, e isso acaba fidelizando melhor o público que a gente visa atender. E aí a gente ainda tem aqui a questão da comercialização e venda. As cooperativas, elas podem também buscar
atender essa questão da comercialização e venda. Então, ao invés dela entregar comercialização e venda a terceiros para fazer a venda direta ao consumidor, a própria cooperativa pode ter seu ponto de venda e fazer essa venda própria, né? Através de comércio eletrônico, através de canais de vendas, de mercados locais. Então, são possibilidades que as cooperativas podem executar também. E aí vem a questão do brand e do marketing, né? Então, dentro da verticalização, a gente também pode incluir o desenvolvimento de uma marca própria. Então, isso e estratégias de marketing para promover os produtos de uma cooperativa. Então, eu posso ter uma cooperativa que tenha um nome X e eu posso desenvolver uma marca dentro dessa cooperativa, ou mais de uma marca também, onde ela vai vender produtos com a marca própria, vai construir todo o brand de marca, vai fazer toda a questão de marketing, né? Ela vai comunicar o que ela visa comunicar com esse mercado consumidor através dessa marca. E aí, eu trago para vocês aqui, porque eu estou falando muito de produto, né? Mas a gente também pode pensar na questão de serviços, né? De cooperativas que envolvam serviço. E eu trago para vocês aqui o caso da Uniodonto, onde ela trabalha com serviços odontológicos, de planos de saúde, e ela surge lá em 1972. Então, a Uniodonto hoje ela já está distribuída em vários pontos pelo país, né? Algumas unidades da Uniodonto elas estão bem desenvolvidas, outras estão em franco desenvolvimento, e elas optam pela questão da criação de clínicas próprias, pela questão de laboratórios de prótese, de laboratórios de imagem, além dos serviços de planos de saúde. Então, ao invés da Uniodonto terceirizar esses serviços, ela própria, né, detém essas clínicas e laboratórios onde ela consegue ter um melhor controle de qualidade, onde ela consegue ter um maior valor agregado aos serviços e produtos ofertados, e isso acaba ajudando a fidelizar melhor as pessoas envolvidas dentro das cooperativas e também os clientes dessas cooperativas. E aí, quais são as vantagens da verticalização? Até agora, pelo que eu já falei, vocês conseguem pensar quais seriam as vantagens de verticalizar? Eu já dei alguns spoilers aí, né, no meio de nossa conversa. Então, a gente tem a possibilidade de maior valor agregado, né? É uma situação que a gente consegue perceber melhor. Por quê? Porque a gente consegue controlar todos os aspectos da cadeia produtiva das cooperativas. Então, quando a gente detém o controle de todas as cadeias, a gente consegue aumentar a nossa competitividade, a gente consegue estudar onde é que está havendo maiores perdas, onde é que está havendo um maior controle da qualidade, e, consequentemente, a gente consegue ter um produto lá, ou um serviço lá no final, com melhores resultados. Então, maior margem de lucro, porque a verticalização ela pode permitir que a cooperativa ela capture uma maior parte do valor agregado ao longo da cadeia de produção e assim aumentar as suas sobras. E ainda a cooperativa consegue ter maior sustentabilidade. Por quê? Porque vai ter uma gestão direta em várias etapas da cadeia produtiva, porque vai permitir, então, ter uma abordagem mais sustentável desde o início da produção até a comercialização. E ainda nós temos como vantagens da verticalização a questão do controle, né, de todas as etapas do processo produtivo. A gente consegue inserir melhor ali ferramentas da qualidade, onde a gente consegue ter um padrão de conformidade maior dentro do padrão que a gente estabelece. E, como eu já falei, a característica principal da verticalização, que é uma grande vantagem, é a questão da redução da dependência. Então, quando eu reduzo a dependência de intermediários a terceiros, eu posso aumentar as sobras e a capacidade de tomar decisões mais estratégicas. Mas, como tudo, né, que a gente pensa hoje em serviços, a gente precisa pensar que a verticalização das cadeias, ela também ela traz consigo também alguns desafios. Então, os desafios da verticalização, ela está atrelada à questão do alto investimento inicial, né, da necessidade de um conhecimento das diversas áreas, né, porque a gente vai sair
só de uma área onde nós detínhamos conhecimento antes, e a gente vai precisar ter uma informação de todas as áreas envolvidas dentro do processo produtivo. A gestão de riscos em múltiplas etapas da cadeia produtiva também é um desafio. Então, verticalizar precisa ser feito com análise cuidadosa e análise de custo e benefício baseado nas capacidades da cooperativa. Então, antes da gente verticalizar, é importante que a gente faça um estudo da nossa estrutura, veja quais são as nossas capacidades de sucesso dentro do que a gente visa, para que a gente tenha decisões que sejam muito acertadas e que tragam resultados positivos. É importante que, nesse momento, vocês estabeleçam parcerias, né, que possam os auxiliar dentro desse processo de decisão. E aí, agora, nós iremos falar sobre a diversificação como estratégia de competitividade de cooperativas. Eu inicio aqui trazendo essa imagem, né, da questão do xadrez, porque é onde a gente é um jogo que envolve muita estratégia para que a gente tenha bons resultados. E a diversificação também é uma estratégia que pode trazer resultados muito importantes, aumentando a possibilidade, né, de competitividade assertiva para as cooperativas. E aí é importante a gente pensar que diversificar é fazer com que as cooperativas elas sejam adaptáveis, resilientes, competitivas, já que a gente está pertencendo a um ambiente de negócio que ele está em constante evolução. Então, as nossas cooperativas, elas não podem ficar para trás. A gente precisa pensar em estratégias que deixem as nossas cooperativas sempre no topo, unir as nossas forças e continuar em constante evolução para que a gente se mantenha no mercado de forma a ter melhores resultados. E aí a gente pensa, por que é importante diversificar? Por que eu vou criar essa ideia de diversificar? Então, a diversificação, ela vai facilitar o desenvolvimento das cooperativas. Por quê? Porque ela vai reduzir os riscos associados a uma única linha de negócios. Então, quando eu começo a operar em múltiplos setores, as cooperativas elas conseguem amortecer os impactos negativos em um setor específico. Então, se eu tenho apenas um setor de atuação enquanto serviço e aquele setor não dá certo, a chance da minha cooperativa findar as atividades é muito grande. Quando eu aumento, quando eu diversifico os serviços que eu oferto, a chance de um serviço ter mais sucesso que outro e ajudar a manter a saúde financeira da cooperativa é muito grande. Então, a gente fala aqui na redução desses riscos, né, quando a gente aposta em múltiplos setores. E aí, uma outra coisa que é importante a gente pensar e diversificar é estar atento às oportunidades do mercado. Então, como a gente falou lá no início, o mercado ele está em franco desenvolvimento, ele está em evolução constante. Então, à medida que a cooperativa percebe a formação de uma oportunidade de mercado, ela pode abraçar diversificando, né, os produtos que ela já desenvolve ou os serviços que ela já desenvolve. Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões de mudança do mercado e diversificar nossos produtos ou serviços para atingir públicos mais amplos, públicos de diferentes idades, diferentes classes sociais. Então, a gente precisa estar atento, né, para aumentar a nossa base de clientes. E aí, quando o assunto é diversificação, eu trago para vocês aqui o caso da Graveteiro, né, que é uma cooperativa nossa aqui da Bahia, que tem trazido resultados muito bons e que eu hoje considero um processo muito interessante assim, para a gente. Por exemplo, hoje, quando eu viajo para outro estado, que eu quero levar uma lembrancinha para os meus amigos, que demonstrem bem o que é a Bahia, eu gosto de levar as lembrancinhas da Graveteiro, né? Que eles têm embalagens que são presenteáveis, com os doces de umbu. Então, quando eu morei em São Paulo, por exemplo, durante o doutorado, eu falava umbu, as pessoas não sabiam o que era. Então, quando eu levo o doce de umbu, eu aproximo elas da minha realidade. Então, e hoje a gente já encontra os produtos da Graveteiro dentro do shopping. Então, isso facilita muito. Na viagem, esqueceu de comprar alguma coisa, esqueceu de algo que poderia levar, você já consegue chegar mais perto, né, e levar um pouco da realidade da nossa cultura baiana
para essas pessoas em outro estado. Então, a Graveteiro vem desenvolvendo aí uma diversificação muito boa e é um exemplo que a gente pode trazer aqui para vocês, onde vocês conseguem perceber até pela imagem, né? É uma empresa que hoje tem a questão da produção da cerveja, da produção da umbuzada, da produção da polpa de fruta, da produção de doce de corte de umbu, das barrinhas de fruta de umbu sem adição de açúcar, que é algo que vem ganhando muito o mercado. E para que a Graveteiro consiga diversificar, ela estabelece parcerias. Então, a Graveteiro não é uma cervejaria, né? Mas ela consegue estabelecer parcerias com outras empresas que vai desenvolver essa cerveja de acordo com os padrões exigidos pela Graveteiro. Então, isso são estratégias que são muito importantes e que a gente precisa estar de olho, porque é algo que ajuda muito na questão da diversificação e de sucesso na manutenção de mercado. E aí, você já consegue me responder quais são os benefícios da diversificação para as cooperativas, né? Acho que eu já trouxe isso aí também várias vezes, né, no meio da minha fala. Então, a primeira e grande vantagem da diversificação chama-se estabilidade financeira. Então, a diversificação, ela pode melhorar essa estabilidade financeira das cooperativas, porque ela vai aumentar os fluxos de entradas, porque vai vir entradas de várias fontes, né? E ela pode tornar as cooperativas mais resilientes quando a gente estiver em tempos de incerteza econômica. Voltando lá para Graveteiro, né? Quem conhece um pouco da história deles, eles iniciam uma cooperativa que tem produção de umbu. E nas entre-safras, o que é que essa cooperativa iria fazer? Então, se eu tenho uma produção de doce de umbu, onde eu tenho uma vida de prateleira mais longa, onde eu tenho uma produção da cerveja, eu tenho uma diversificação, eu posso ter entradas dentro da cooperativa provenientes de várias fontes. Então, isso ajuda a cooperativa a ter uma maior estabilidade. E aí também vem a questão do aumento da competitividade, né? Então, ela pode tornar a diversificação pode tornar as cooperativas mais competitivas, permitindo com que ofereça uma gama mais ampla de produtos ou serviços, e isso pode ajudar a reter membros dentro das cooperativas e também atrair novos clientes. Então, além da Graveteiro, nós temos outras cooperativas aqui na Bahia que vêm apostando nessa questão, por exemplo, da produção de cerveja, né? E, por exemplo, se eu vou a algum evento e eu quero tomar uma cerveja, eu vou optar a tomar as cervejas das nossas cooperativas. Primeiro que elas são incrivelmente saborosas, têm um perfil sensorial muito proveitoso, muito bom, né, que preenche bem as minhas expectativas, pelo menos. Então, é uma competitividade que a cooperativa vai ter frente a cervejarias que seriam muito grandes, né, e que poderia deter aquele mercado ali, caso as cooperativas não visassem, não tivessem essa visão da diversificação. Mas e aí, como eu falei para vocês, nem tudo é feito só dos benefícios, né? A diversificação também traz desafios. E aí a gente entra com a questão da complexidade de gestão. Uma coisa é a gente gerir um negócio onde a gente tem somente um produto, né? Onde a gente vai gerir ali todas as questões tendo apenas um produto. Outra coisa é uma operação de múltiplos setores. Então, a gente vai ter uma complexidade maior, vai exigir mais habilidade da gestão, né? Então, a gente vai precisar ter uma maior atenção e mais aprendizado dentro dessa parte de gestão das cooperativas. Então, a gente precisa novamente se apoiar, buscar parcerias e aprendizados com todos os órgãos que possam facilitar, né? Então, ao invés da gente ter aqui a gente preocupado caindo, a gente pode utilizar dessas ferramentas que estão aos nossos alcances, né, de parceiros como o Sebrae, Senai, todos esses parceiros que a gente pode ter para nos auxiliar, para que a gente suba, né, e continue progredindo e tendo os melhores resultados dentro das nossas cooperativas. Ainda tem a questão da gente ter a preocupação em se desviar da nossa missão. Então, uma diversificação que seja muito excessiva, ela pode afastar a cooperativa da missão original e dos princípios cooperativos. Então, a gente precisa sempre se atentar às nossas diversificações de produtos e serviços precisam estar conectadas
dentro dos valores cooperativos. A gente não pode fugir, não pode esquecer do que é a gente agindo enquanto cooperativa. E aqui eu trago também para vocês um caso da Copatan, né? A Copatan é uma cooperativa que surgiu da comercialização da mandioca. Então, eles começaram a ter parceria com a Embrapa, que forneceram estudos para a produção da mandioca mais saudável, com maiores rentabilidades. Contou com o apoio do Banco do Nordeste, né, através de créditos, para poder conseguir desenvolver projetos e executar linhas de produção, e ainda parcerias com grupos, né, de vendas, né, dos mercados, onde eles hoje têm como principais pontos de venda para os seus produtos. E aí eu tinha aqui antes uma cooperativa que trabalhava com produtos que não eram processados, né, produtos in natura, e aí ela começa a ter produtos que vêm à base desses itens iniciais. Então, eu saio ali da banana e passo a ter o doce de banana, que a gente chama Nego Bom, e ainda em duas versões. E aqui é uma forma de diversificação, gente, que é muito interessante vocês pensarem. A linha de produção do doce de banana com açúcar é muito, né, igual à linha de produção do doce de banana sem açúcar. E eu abraço uma diversificação de público muito maior. E aí vem a questão da tapioca, da produção da tapioca pronta para ser utilizada em casa, né? A tapioca úmida, e ainda a produção do beiju de coco com goiabada, do beiju de coco, ou desculpa, do beiju com coco, do beiju com goiabada, com coco e goiabada, que vai ajudando esses produtos a se inserirem no mercado e que estão sendo produtos que estão sendo cada vez mais bem avaliados e mais desejados. E agora eu convido vocês a juntar todas as ideias que tivemos até agora. Juntar os conceitos que tivemos sobre diversificação e sobre verticalização de produtos, e a partir daí levar essas duas ideias para diferentes modelos de cooperativas e ver como é que nós conseguimos aplicar essas estratégias dentro desses diferentes modelos. Então, vem aqui. Se a gente olhar para dentro de uma cooperativa financeira, como é que a gente pode pensar na verticalização e na diversificação dentro deste modelo? Então, a gente pode pensar na verticalização através da expansão de áreas de operações, né, de áreas relacionadas com serviços de investimento, consultoria financeira. A gente pode pensar em diversificar oferecendo seguros, plano de previdência privada, serviços de câmbio. Então, há a possibilidade de diversificação e também da verticalização, lembrando que a verticalização vai trazer mais independência. E aí, a gente vem para a questão das cooperativas de saúde. Então, como é que essas cooperativas elas podem se tornar mais independentes? Tendo suas clínicas próprias, tendo seus próprios laboratórios, né, tendo serviços de diagnóstico, que elas entregariam esses serviços para outras empresas ou para outros, né, modelos de negócios. Elas podem desenvolver uma estrutura onde elas consigam deter, né, desses serviços dentro da própria cooperativa. E aí, como é que ela pode diversificar? Ela pode diversificar oferecendo serviços diferenciados. Serviços voltados para a saúde ocupacional, serviços para a medicina preventiva, ou mesmo para a telemedicina. Gente, estejam atentos que a telemedicina ela veio para ficar, ela facilita muito a vida quando a gente está tratando de situações de medicina preventiva mesmo, né? Então, facilita muito. Então, investir na telemedicina para as cooperativas de saúde é uma alternativa bastante interessante. E aí nós temos as cooperativas de serviços educacionais. Então, essas cooperativas, elas podem investir na educação à distância, em cursos técnicos, em cursos profissionalizantes, né? Ela pode deter o conhecimento e investir, né, nessas esferas do ensino que aumente essa independência, né, dessas cooperativas educacionais, sair do ensino médio
investir na educação técnica, na educação à distância, em cursos profissionalizantes. E ela pode ainda investir em consultorias educacionais, né? Desenvolvimento de currículos personalizados, treinamentos que sejam mais corporativos. Isso pode ser uma forma das cooperativas de serviços educacionais diversificar sua gama de ofertas. E aí ainda nós temos as cooperativas de tecnologia, onde elas podem verticalizar, ofertando serviço de tecnologia de TI, integração de sistemas, desenvolvimento de soluções customizadas, e elas podem diversificar, ofertando serviço de desenvolvimento de software, né? Cooperativas, elas podem diversificar para segurança cibernética, análise de dados, serviços em nuvem, consultorias para a transformação digital, ofertando o serviço, inclusive, para outras cooperativas. Hoje, todas as cooperativas precisam estar atentas a essa questão da transformação digital. Então, as cooperativas de tecnologia, elas podem ofertar serviços intercooperativas, né, e melhorar os resultados dela e dos outros serviços também. Então, vamos falar sobre manutenção e acesso a novos mercados nacionais e internacionais para as cooperativas. As cooperativas, a gente sabe que elas atuam em diversos setores, mas que é essencial que elas acessem novos mercados para garantir a sua sustentabilidade e crescimento, não é mesmo? Então, para a gente, pensando nisso, a gente precisa explorar estratégias e desafios para manter as cooperativas nos mercados que já foram conquistados e também expandir novos mercados, sejam eles nacionais ou internacionais. E aí, quando a gente pensa em manutenção de mercados nacionais, a gente precisa manter e fortalecer a presença em mercados nacionais, porque isso é fundamental para o sucesso contínuo das cooperativas. Isso envolve a retenção de membros, a fidelização de clientes, a adaptação às mudanças nas preferências do mercado. As cooperativas, como qualquer negócio existente no mercado, elas precisam estar sempre atentas às mudanças nas preferências dos consumidores. Então, a gente precisa abraçar e entender, né, as necessidades do mercado e estar em franco desenvolvimento para que a gente consiga atender a essas necessidades do mercado consumidor e, assim, consiga se manter nos mercados que já foi feito, né, a conquista, onde já foi conquistado. E para que a gente consiga alcançar novos mercados e se manter nos mercados que já foram conquistados, a gente precisa sempre estar atentos a criar alternativas para fidelizar novos clientes e para também fidelizar os membros das cooperativas. A gente já sabe que as cooperativas, elas não são feitas de um homem só ou de um pequeno grupo. Para que as cooperativas se fortaleçam, elas precisam criar estratégias para manter os membros dentro das cooperativas, para que eles sejam atuantes. E a gente sabe que isso é um enorme desafio, né? Então, a estratégia de fidelização de membros e de clientes, ela deve ser feita pelas cooperativas para manter a lealdade dos membros e dos clientes. E essa fidelização, ela vai envolver oferta de produtos, serviços de alta qualidade, vai oferecer um atendimento excepcional e também o envolvimento ativo com a comunidade. Mas a gente vai destrinchar cada um desses termos, né, separadamente, para que vocês visualizem melhor como é que vocês podem desenvolver essas estratégias. Então, a gente pode, enquanto cooperativa, criar programas de fidelidade que sejam personalizados. Então, primeiro, cria-se os programas de fidelidade que recompensem os membros por sua fidelidade contínua. Então, é necessário oferecer incentivo, como descontos exclusivos, produtos gratuitos, pontos que podem ser trocados por benefícios adicionais. Benefícios, então, os membros, eles, quando eles se sentem, né,
participando desses programas de fidelidade, eles vão trazer como principal benefício se sentir valorizados, eles vão ter motivo adicional para continuar fazendo negócio com as cooperativas. Então, isso é muito interessante, né, para a saudabilidade das cooperativas. E aqui eu trago um exemplo para vocês, que é o Laticínio Castolanda, que ele desenvolveu uma estratégia de fidelização. Então, eles criaram um programa de fidelidade, onde os produtores de leite, eles começam a ganhar pelo leite, pela qualidade do leite entregue e também pelo volume de leite entregue. Além disso, o Laticínio Castolanda, ele resolve investir em treinamentos para que esse leite seja de qualidade, para que os produtores eles tenham melhores resultados, tanto na produção de leite quanto na qualidade do leite. E aí, como resultado dessa estratégia de fidelização, a Castolândia ela estreitou um relacionamento com os produtores, incentivando a entrega de leite de alta qualidade. Então, isso fez com que esse leite melhorasse a qualidade, o que vai também resultar em melhor qualidade dos produtos desenvolvidos pelo laticínio, e isso vai beneficiar, né, toda a cooperativa. Uma outra estratégia, né, que a Castolanda fez, ela se juntou com outras cooperativas de leites, né, e eles criaram, né, uma intercooperação láctea de cooperativa, feita com a Frisia, com a Castolanda, com a Capal, e então hoje eles têm uma unidade de produção de leite, que é a segunda maior do Brasil, ganhando para empresas que já estão aí, né, desenvolvidas e bem estabelecidas no mercado. Então, isso também é uma estratégia muito interessante que eles fizeram, criando a Union, né, que é resultado de uma intercooperação. E aqui, uma outra estratégia para fidelização de membros e clientes é a comunicação ativa e personalizada. Então, manter uma comunicação constante com os membros, informando sobre novas ideias, novo serviço, convidando esses membros para trazer novas ideias também, para que seja feita aquela chuva de ideia quando já se pretende desenvolver um novo produto ou um novo serviço, é uma estratégia muito válida. Personalizar as mensagens de comunicação com os clientes, né, de forma individualizada, também é uma estratégia muito bem estabelecida e que traz excelentes resultados. Então, quando a gente cria esse estreitamento das relações com os membros e também com os clientes, eles vão se sentir mais conectados com a cooperativa. A comunicação personalizada, ela vai aumentar a relevância das mensagens, ela vai trazer melhores resultados para as cooperativas. Não ignorem essa possibilidade, gente. Basta a gente pensar em nós mesmos. Quando a gente tem um atendimento personalizado, que não é aquela coisa mecanizada, que é dado para todos, né? De forma pouco interativa, menos individual, a gente tem menos interesse. Então, quando os serviços que a gente busca entender o que a gente quer, traz alternativas dentro do que a gente pensou, acaba que a gente tem uma experiência muito mais enriquecedora. E aí, uma outra situação que é bastante interessante é a oferta de atendimento ao cliente, né? Então, a gente precisa estar com a nossa equipe dentro da cooperativa, desde a equipe que trabalha no serviço básico, a equipe que vai ter atendimento com o público, a equipe que vai, né, ter, no caso de serviço, vai ter atendimento direto técnico, né, com o cliente e com os membros. Eles precisam estar antenados ao bom atendimento, às necessidades e às preocupações dos membros, para que esse atendimento ele crie uma experiência que seja positiva, que vá fortalecer os laços entre a cooperativa e os membros. Então, é extremamente importante que a gente tenha a nossa equipe inteiramente treinada. Não vamos aqui utilizar desculpas e dizer que a gente contratou alguém temporário, que a gente contratou alguém só para ir a uma feira, que a pessoa não sabe nem falar sobre o produto. Treine toda a equipe que está relacionada ao seu produto e à sua
ao seu produto e ao seu serviço, ela precisa estar antenado e ciente de tudo que é desenvolvido, de todas as etapas do desenvolvimento do produto ou do serviço. Não entregue isso, gente, de qualquer jeito, porque isso são experiências que a pessoa vai buscar, o cliente vai buscar, e que ela tenha uma experiência diferenciada. Então, sejamos excepcionais no nosso atendimento. E aí, outra situação que a gente precisa estar atento é sempre desenvolver serviços ou produtos que sejam inovadores. A gente, quando pensa lá nas estratégias de diversificação, a gente pode desenvolver produtos ou serviços que sejam inovadores. E aqui eu volto a falar para vocês aquela coisa que a gente escuta. Quando eu falo em serviço inovador, quando eu falo em desenvolver um novo produto, ele não precisa, gente, ser a criação da roda, né? A gente não precisa criar algo diferente que não exista no mercado. A gente precisa criar algo que atenda ao nosso consumidor, que atenda ao nosso cliente e aos nossos membros. A gente precisa pensar em estratégias que, quando eles apresentem uma necessidade, a gente tenha a resposta para aquela necessidade. Então, para isso, é muito importante que as cooperativas elas se mantenham atualizadas sobre todas as tendências do setor, que elas se inovem continuamente, que elas ofereçam produtos ou serviços que atendam às necessidades emergentes dos membros. Então, aqui, voltando a falar, a gente tem consumidor hoje que está preocupado com a sustentabilidade ambiental, que está preocupado com empresas que têm preocupação com os deveres humanitários, né? Empresas que são preocupadas com o desenvolvimento técnico ou que atraiam os jovens, né, para essas cooperativas. Então, a gente precisa estar sempre atento ao que é que o nosso público anseia e ofertar para eles, contar para eles. E aqui, gente, fiquem atentos. Não vale a pena a gente investir em produto, em desenvolver um produto ou um serviço que seja inovador e que a gente não conte para os clientes. A gente precisa desenvolver estratégias de marketing, onde a gente conte para o máximo de pessoas o que a gente desenvolveu, como é feito, como é desenvolvido as coisas dentro da nossa cooperativa, porque esse certamente é um dos nossos principais diferenciais. E aqui eu conto para vocês um caso de sucesso da Sicredi, né, onde ela desenvolve produtos e serviços inovadores, ou seja, ela tem uma plataforma digital integrada, ela tem um programa de educação financeira personalizada e ela integra soluções de pagamentos que são inovadoras. Então, a Sicredi ela está muito bem estabelecida, né, dentro do mercado e ela já consegue trazer muitos bons resultados, porque está sempre antenado e observando quais são as necessidades do nosso mercado. Assim como a gente também tem o Sicoob, né? Eu já vi diversas plataformas falando sobre os serviços que o Sicoob traz, a diversificação de serviços, a riqueza, né, que eles trazem de uma plataforma sobre educação financeira, que é muito bem vista, né? E muito bem aceita pelo público consumidor desse serviço. Então, a gente precisa estar atento e trazer sempre essas inovações à tona. E aí, a gente precisa ainda pensar em programas educacionais e capacitações. Então, sempre que a gente pensar, né, sempre que seja possível, a gente precisa ofertar programas de treinamento, né, workshops que sejam, que ajudem os membros, a obter melhores entendimentos sobre os produtos e serviços oferecidos pela cooperativa, bem como sobre questões relevantes do setor. Eu comento aqui com vocês um caso que eu presenciei de um produto de uma cooperativa que está muito bem estabelecida e que uma senhora chegou perguntando para ele se a manteiga era de leite. A gente tinha ali uma equipe que ela não conseguiu informar se a manteiga era de leite ou não. Então, a gente precisa, gente, estar com as nossas equipes, seja a equipe que vai numa feira de apresentação de produtos, seja a equipe que está à frente das vendas, a gente precisa treinar e manter todos os membros que estão envolvidos, né, com a comercialização daquele produto ou daquele serviço
antenado e com as informações, no dizer popular, na ponta da língua. Então, os benefícios é que a gente consegue agregar mais valor aos produtos que estão sendo comercializados e também aos membros, mas vai fortalecer também a confiança, mostrando o compromisso da cooperativa com o sucesso dos seus membros. Aqui agora, por exemplo, a gente tem, pensando na questão de alimentos, tem a questão dos produtos que está passando pelo processo de nova rotulagem. Então, é importante que a gente deixe nossa equipe, né, de produtos, né, da área de alimentos, antenada do que tem de novo nessa nova rotulagem, que eles sejam capazes de informar para todo mundo, né, que chegue, que questione, ou mesmo que não questione, que ele já leve a informação e se estreita a relação e fortalece a cooperativa. E aí, a gente vem ainda focado nessa questão da manutenção de mercados, a gente traz a inovação e a adaptação, que é a capacidade de inovar e de se adaptar, porque ela é essencial. Então, a gente precisa estar em constante processo de inovação e de adaptação. Então, o mercado está trazendo novas tendências, é importante que a gente esteja atento às necessidades dos clientes e ajuste os nossos produtos de acordo com o que eles estão necessitando. Né? Então, eu participo de uma cooperativa de serviço de saúde. Se essa cooperativa hoje, ela nota que o pessoal está em busca de mais telemedicina, vamos se ajustar, né? Vamos trazer mais membros para a cooperativa que consiga ofertar esse tipo de atendimento para o cliente. Então, a gente precisa estar sempre atento. Se o meu cliente ele está em busca de entregas mais rápidas, o meu serviço de cooperativa de transporte, ela pode buscar fazer o serviço de entregas em espaços menores para conseguir trazer resultados mais rápidos, entregar de forma mais rápida. Então, a gente precisa estar sempre atento à necessidade do nosso público e, assim, estar sempre em inovação. E aí, quando a gente pensa em acessar novos mercados nacionais e internacionais, é muito importante que nós estejamos sempre atentos a fazer pesquisa de mercado, a fazer parcerias. E como é que a gente faz isso? O que é isso, na verdade? A pesquisa de mercado, gente, ela visa entender, né, as características, as preferências, as necessidades dos consumidores, né, desses novos mercados, e vai ajudar as cooperativas a entender aonde é que ela precisa se adaptar com relação a esse produto ou serviço que será ofertado. Eu não posso hoje visar acessar o mercado de Portugal, né, se eu não entendo quais são as necessidades, quais são as estratégias que eu preciso desenvolver para alcançar aquele mercado. Então, é importante ainda que a gente entenda que nós temos possibilidade de estabelecer parcerias que nos auxiliem nesse processo de pesquisa de mercado. Pode ser que a minha cooperativa não tenha especialista nessa área. Então, vamos buscar sempre ter acesso a parceiros que possam nos auxiliar para fazer uma pesquisa de mercado muito bem desenvolvida. E aí vem a questão das parcerias. Então, as parcerias, elas precisam ser estabelecidas com organizações locais, onde ela vai facilitar a entrada nesses novos mercados, e as cooperativas, elas podem colaborar com outras entidades que já têm presença estabelecida. Então, é um sistema, né, de troca que pode ser muito bem estabelecido, onde a gente vise acessar novos mercados. E aí, quando a gente pensa na expansão internacional, que a gente sabe que ela hoje já oferece oportunidades de crescimento, mas também ela é complexa, porque a gente vai envolver diferenças culturais, regulatórias e diferenças de mercado, a gente precisa estar sempre atento a algumas estratégias, como é a questão da análise de risco de oportunidades internacionais, onde a gente vai fazer uma análise completa dos riscos e oportunidades, e vai ser importante para nos ofertar dados, né, como considerações legais, políticas e econômicas, acesso a informações regulatórias. E aí, vamos falar primeiro sobre o acesso a novos mercados nacionais. As nossas cooperativas, todas elas, independente do ramo de atuação, elas já acessam mercados, mas a gente pode visar
expandir esse mercado dentro do nosso país. Então, para que a gente consiga expandir o mercado dentro do nosso país, em outros estados, entendendo que nosso país é multicultural, né, entendendo que os hábitos alimentares dentro do nosso país ele é bastante diversificado, é importante que a gente faça uma pesquisa de mercado, de preferência com parceria com órgãos que possam nos auxiliar na construção dessa pesquisa, né, para que ela seja muito bem elaborada e consiga nos fornecer resultados e respostas muito interessantes que nos auxiliem na adaptação dos nossos produtos ou serviços. Então, a gente precisa, né, fazer, primeiramente, essa pesquisa de mercado. Feita a pesquisa de mercado, conhecendo o perfil do público consumidor que nós teremos, é importante que a gente busque parcerias locais. A gente veja ali dentro, né, quem são os parceiros, as entidades que já estão bem estabelecidas dentro daquele mercado e que a gente faça parceiras para facilitar a nossa entrada dentro desse novo mercado. E aí as cooperativas, elas também podem colaborar com essas entidades para que a gente tenha uma presença estabelecida dentro desse novo mercado. E aí, quando a gente pensa que esse acesso ele não é só nacional, ele passa a ser um acesso a um mercado internacional, o que é que a gente pode fazer? Então, a gente vai fazer, vai estar sempre atento à análise de risco e oportunidades, né, internacionais. Então, a gente faz uma análise completa dos riscos e das oportunidades para que a gente acesse esse mercado. Então, dentro dessa análise de risco, a gente vai fazer as considerações legais, as considerações políticas, econômicas, os custos de envio, né, de produtos para esses novos mercados, a facilidade de acesso quando a gente fala de produtos. A gente vai verificar ainda as diferenças culturais, as questões regulatórias, né? Então, quando a gente vai enviar um produto, independente dele ser um produto, dele ser alimento ou não, a gente precisa verificar as normas regulatórias do país onde a gente vai enviar. Se esse país ele fala outra língua, a gente vai precisar traduzir o nosso rótulo. A gente não pode enviar os nossos produtos com rótulo iguais aos que nós temos aqui, né? Ele precisa ter adaptação, ele precisa atender às normas regulatórias do mercado que nós iremos alcançar. A mesma coisa funciona, gente, com relação a produtos aqui dentro do nosso país, né? A gente sabe que para produtos de alimentos, por exemplo, de origem animal, a gente tem produtos que é legislado pelos órgãos municipais, estaduais e federais. Então, a gente tem que atender às normas regulatórias de cada um desses órgãos, a depender de qual mercado a gente queira alcançar. E aí a gente precisa se atentar às questões culturais, à adaptação cultural. A gente precisa estar atento às necessidades e respeitar as diferenças culturais, porque isso é extremamente essencial para o sucesso internacional. Então, a gente precisa adaptar os nossos produtos, as nossas mensagens de marketing, as estratégias de negócio, de acordo com a adaptação, com a realidade cultural do mercado internacional que a gente visa alcançar. Então, é muito importante, gente, que a gente. É um papel crucial que tem a pesquisa de mercado, o entendimento, né, do mercado, o estudo do mercado que nós estamos pretendendo alcançar para que a gente consiga ter sucesso, né, nessa expansão, né, nessa internacionalização de produtos. Agora que nós já vimos as estratégias de diversificação, verticalização e ainda as estratégias que nós tínhamos para se manter nos mercados e acessar novos mercados nacionais e internacionais, vamos visualizar agora as estratégias de venda de produtos ou serviços para cooperativas. Eu quero saber de vocês se muitas delas vocês já desenvolvem, né? Então, a gente sabe que as cooperativas, elas são fundamentais na economia moderna e que elas precisam unir forças e recursos para impulsionar o seu crescimento sustentável e facilitar, é claro, a prosperidade das comunidades. Então, para alcançar esses objetivos, a gente não apenas deve oferecer produtos e serviços de alta qualidade, a gente precisa comunicar. Então, para que a gente consiga fazer venda eficaz, a gente precisa aumentar a nossa visibilidade, aumentar a adesão de membros, e a gente agora vai ver quais são as estratégias para que a gente consiga essa comunicação assertiva. Então,
Eu já falei lá para vocês, né? Para que a gente consiga acessar mercados, a gente primeiro precisa fazer uma pesquisa de mercado. Eu volto a falar a vocês que a pesquisa de mercado, ela é o alicerce de qualquer estratégia de venda bem-sucedida, certo? Então, para que a gente faça a pesquisa de mercado, a gente precisa coletar informações. Então, uma pesquisa de mercado bem elaborada, bem desenvolvida, ela vai trazer informações sobre a necessidade dos clientes, né? O que é que aquele cliente está buscando dentro do ramo que a gente está ofertando produto ou serviço? Quais são as estratégias criadas e já estabelecidas pela concorrência? E quais são as tendências dentro da área que a gente visa desenvolver? Essas tendências emergentes, né? Elas precisam também fazer parte das nossas estratégias para vendas dos nossos produtos ou serviços. E aí, depois que a gente faz essa pesquisa de mercado, a gente faz uma segmentação de mercado e personalização. Isso é uma estratégia eficaz de venda, que é a segmentação de mercado. Então, a gente vai pensar, né, na segmentação de mercado, verificando as características que a gente tem semelhantes, né, separando os grupos que a gente encontra ali dentro da pesquisa de mercado, por exemplo. Se eu tenho um produto, esse meu produto vai atender quais grupos, né? Então, eu separo esses grupos que eu viso atender com o meu produto ou serviço, avalio o que, é que ele tem de características semelhantes, avalio o que é que eles têm de necessidade e, com isso, eu consigo ofertar produtos ou serviços personalizados. A personalização, gente, de produto ou serviço é algo que tem sido muito bem valorizado, porque, como eu já falei lá atrás com vocês, estreita, traz sensação de pertencimento, conquista. Então, é uma estratégia que a gente precisa estar sempre atento. E aí vem a questão da diferenciação de produtos. A diferenciação ela é crucial para fazer as cooperativas se destacarem nos mercados. Então, as cooperativas elas podem ofertar serviços únicos de alta qualidade ou com benefícios exclusivos para os membros. Então, isso vai criar um valor percebido, né, pelos clientes e pelos membros, tornando mais fácil a tomada de decisão pela compra. Então, a gente precisa utilizar estratégias, né? Utilizar das estratégias para fazer com que as cooperativas, né, aumente o valor percebido pelos clientes. Então, os clientes precisam olhar para aquele produto, verificar a sua qualidade, verificar quais são os benefícios exclusivos, e isso vai atrair novos clientes, vai aumentar a possibilidade na decisão de compras e também vai ajudar a aderir e a manter os membros na cooperativa. E aqui a gente vai falar de algo que, né, vocês já estão cansados de saber, mas é importante que a gente traga aqui, que quando a gente pensa em trazer novos produtos ou serviços, a gente precisa sempre desenvolver estratégias para o marketing digital e a presença online. E a gente precisa fazer isso da forma mais profissional possível. Vamos buscar parceiros, vamos buscar quem tenha mais habilidade dentro dos membros, atrair o público jovem, ou mesmo, né, o jovem que eu digo aqui, gente, não é só quem tem menos idade, não. É a presença da jovialidade, independente da idade envolvida. É que a gente consiga trazer gente que tenha um olhar para essa possibilidade do online, do digital, e mantenha essa presença digital muito constante, né? Porque é a constância que ajuda a manter e trazer bons resultados. Então, o marketing digital, ele desempenha um papel fundamental nas estratégias de venda moderna. As cooperativas, elas podem investir na presença online, incluindo site, mídia social, marketing por e-mail. Então, as estratégias do digital hoje, elas são gigantescas. Vocês podem fazer parcerias entre vocês para desenvolver materiais, desenvolver um e-book que comunique o que é o produto de vocês. Esse desenvolvimento de e-book compartilhado via e-mail ajuda vocês a ter contato de novos clientes, né? Facilita a propaganda através do e-mail posteriormente. Ou mesmo convidando as pessoas a seguirem as redes sociais, vai ajudar vocês a ter mais membros visualizando, né, o dia a dia de vocês. Então, hoje, o digital, ele está aí com uma gama de possibilidades que a gente precisa utilizar.
mostrar o dia a dia de vocês na cooperativa, utilizando as redes sociais, né? Utilizando das estratégias diversas. Agora, façam isso, gente, bem feito. Não façam isso de forma amadora. É óbvio que a gente pode começar da forma que a gente dá conta, mas a gente precisa pensar, em crescer sempre, em expandir sempre, em trazer melhores resultados, em investir, em entender que o marketing digital é um investimento que todas as áreas, né, que vocês possam estar envolvidos nas cooperativas de vocês, elas são importantes. Então, vamos estar atentos que o marketing digital ele é de extrema importância para ajudar nas vendas de vocês, na manutenção de mercado, no acesso a novos mercados. E aí vem as colaborações e alianças estratégicas. As cooperativas, elas podem fortalecer as suas estratégias por vendas por meio de colaboração e alianças estratégicas. Então, elas podem buscar parcerias com outras organizações, estar atentos a todas as organizações que estão aí ofertando parcerias, ofertando cursos, ofertando treinamentos, que vai ajudar vocês a se manterem no mercado, a crescerem, a vender mais, certo? Podem fazer parcerias com empresas locais, com entidades governamentais e também, por que não, né, com outras cooperativas. Então, quando vocês fazem parcerias, vocês ampliam o alcance do mercado e vocês compartilham recursos. E aí, é muito importante aqui, novamente, vamos bater na tecla, né, da capacitação do treinamento. Então, a equipe de venda, ela precisa estar muito bem treinada. A equipe de venda precisa compreender o que ela está vendendo. Então, é importante que ela venda dentro da cooperativa primeiro, que ela treine a venda dentro da cooperativa. Quando ela receber um treinamento para vendas, se esse treinamento for teórico, que ela leve para as linhas de fato, para as vias de fato, e que elas comecem a executar essa venda para que a gente perceba as habilidades. Verifiquem, gente, quem dentro da cooperativa ou quando vocês contratam, contratem com olhar definido do que é que vocês precisam daquela pessoa, para que elas realmente entreguem bons resultados. Esse treinamento de vendas, ele precisa acontecer sempre que vocês tiverem novo produto ou serviço desenvolvido. Então, teve um olhar, identificou a necessidade, precisou fazer uma nova venda ou um novo produto, a equipe de venda ou um novo serviço, a equipe de venda precisa ser novamente treinada e capacitada, certo? E aí, por fim, a gente vem para o monitoramento e análise dos resultados. Então, a medição do desempenho, ela é fundamental para aprimorar as estratégias de venda. Então, todas as vezes que nós utilizarmos de estratégias de venda, a gente deve monitorar as métricas, verificar as taxas de conversão. Então, eu preciso verificar. Eu, hoje, desenvolvi um produto, lancei para as vendas. Quantos novos resultados me deu? Eu consegui fazer mais vendas? Eu consegui atrair mais público? Das pessoas que fizeram contato, quanto eu consegui converter, né? Como é que está a satisfação do cliente no retorno sobre o investimento que foi feito no marketing? Tudo isso precisa ser analisado. As estratégias que a gente executa, ela não pode passar livremente por a gente. A gente precisa contabilizar, metrificar, né? Verificar o que é que trouxe de fato o resultado, para verificar se vale a pena continuar investindo na nova estratégia ou não. Embora eu já diga para você que na maioria, para vocês, que na maioria das vezes, sim, as estratégias de marketing, elas são válidas e elas trazem bons resultados. Esses resultados, gente, nem sempre ele vai ser resultado na rentabilidade financeira. Essa rentabilidade pode ser ampliação do seu negócio, ampliação na visualização do seu negócio, né? Mais empresas podem conhecer a cooperativa de vocês, mais pessoas podem começar a conhecer a cooperativa de vocês. Por exemplo, a estratégia de participar de feiras. É uma estratégia muito boa. A gente faz com que muitas pessoas, né, vejam os nossos produtos, conheçam os nossos serviços, montagem de estandes, são estratégias que são muito válidas. E aí, agora, eu apresento aqui para vocês as referências que foram utilizadas dentro da nossa apresentação, né? Vocês podem consultar. E eu agradeço infinitamente a vocês por essa jornada. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui
com a cabeça aí, com o burburinho, com essas novas informações e que vocês possam empregar dentro das cooperativas de vocês. Muitíssimo obrigada, né? E eu espero ter muito colaborado com vocês. Muito grato e até breve.